Nada mais impertinente do que esse postulado marxólogos, né? Isso aí, e trabalhadores estão financiando os marxólogos. Trabalhadores financiam os marxólogos, né? Separar, desapartar a produção do Marx, né, da concepção de luta política. E daí, no caso, se eu tentasse fazer isso com a concepção de história, eu ia recorrer ao que me foge agora o nome, não poderia fugir, mas infelizmente me foge o nome, uma professora do Departamento de Serviço Social da PUC de Minas Gerais, né? Eles não gostam de falar de PUC de Minas Gerais, é PUC de BH, né? Que dirige um grupo de marxólogos e ela estuda o conceito de alienação, a categoria de alienação em Marx, nos manuscritos de Paris. Daí, assim que ela faz, ela pega, diz o seguinte: olha, eu vou fazer um procedimento aqui, pode me custar caro, é bonito falar isso, pode me custar caro, depois você vai lá e mesmo assim você manda cagada. Eu vou dissecar, como dizem os biólogos, eu vou dissecar o conceito de alienação em Marx, como se fosse isso possível. Como você pega uma obra, eu não vou querer misturar o caderno de resumo do Sérgio Marx, mas enfim, você pega uma obra para aqui uma obra. Então, a obra é essa. A obra tem sua contextualidade, ela tem sua historicidade, ela se compõe isso aqui, é uma historicidade, bomba. De repente falou com isso aqui, ó. Vou estudar conceito de alienação em Marx. Isso é impossível, quer dizer, desculpe, isso é totalmente possível, né? Mas isso é totalmente impertinente. É totalmente impertinente, né? E essa é uma preocupação gigantesca que o Marx tem. Né? Como o Marx ele tenta se debruçar sobre a filosofia política, que tem a primeira coisa que ele... Eu não vou ficar repetindo isso ali, que Zé Paulo conta, que outro autor conta, né? Mas uma das primeiras preocupações do Marx, diante da economia política, entender que ainda não dominava os instrumentos minimamente necessários para poder entender o funcionamento do que chama currículo chamado de sociedade civil. Então o que eu vou fazer? Olha, agora eu vou me apropriar dos estudos desse conhecimento e vou cair de bruço e vou fazer isso aí a litígio, porque eu entendo que isso aí é os ferros e todas as desgastes, não só do Mosela, mas de qualquer parte da Prússia, de qualquer parte da França, de qualquer parte em que o capital se instaurar. Né? Ou seja, agora, negar essa historicidade, tentar encontrar no velho Marx uma visão mais amadurecida, certamente vamos encontrar visões extremamente mais amadurecidas, né? E outras nunca resolvidas, como a questão do pós-trabalho produtivo e trabalho produtivo. Né? Porém, entretanto, e com efeito, não podemos negar jamais essa historicidade. Então, eu estou falando fazer para ela acentuar, para enfatizar a dificuldade que essa ousadia que a gente está falando com vocês sobre esse assunto, né? Porque se trata de um negócio que está conversando e algo que é extremamente extenso, por necessidade, não por política acadêmica. Né? Palavra do manifesto. E o manifesto, além de ser um dos primeiros documentos, não é o primeiro, hein? Mas é o que mais vai estar falando sobre uma possível teoria da história marxiana, no sentido Marx e Engels, é o manifesto do Partido Comunista de 48, né? Dos documentos que chegou aqui, que eu tenho acesso. Isso deu muito pano para nós, eu falei chabu vulgarmente assim. Por quê? Porque os positivistas do século XX, os pós-modernos, da década de 70, ou para quem quiser pós-modernidade a partir de 45, estou falando para quem quiser, porque para mim os pós-modernos são mais nada que os próprios postuladores do projeto da modernidade, camoteados com a roupagem da modernidade. Né? Enfim, vamos entender esse texto do Marx de uma forma extremamente reducionista, né? Do tipo como entendemos que Marx resume a história a um grupo, dizendo um grupo da humanidade, dos europeus, vai acusar de eurocentrismo, vai acusar o Marx de dizer que as populações, por exemplo, da América, são despossuidoras de história. Isso é um erro brutal, né? Isso é posicionamento de intelectuais rastejantes, né? de intelectualóides, da inteligência reacionária e conservadora. Né? Porque, na realidade, o Manifesto do Partido Comunista não é um texto que está dizendo isso. É um texto influenciado pela evolução da história, tal qual Hegel, tal qual Comte, claro que é. Claro que é. Vou tentar falar um pouco disso. É nesse texto que a gente começa a ver com um pouco mais de claridade uma teoria da história marxiana. Claro que o Marx ele vai amadurecer isso, né? Mas aí está um momento emblemático que se é apresentado nessa trajetória intelectual do Marx, não é uma trajetória intelectual como a gente tem hoje. Né? Por quê? Ele vai
Vou ter que retornar, fazer um parênteses, um parênteses, para poder falar um pouco do Augusto Comte, um pouquinho do Rei. São desses autores que Marx bebe para poder produzir uma teoria da história, né? Inevitavelmente. A gente tem que assumir isso aí, não adianta a militância querer colocar Marx no trono, né? Porque daí vai ficar igual Santa Madre Chica de Guadalupe, né? E Marx não é nada disso. Então o que acontece? Por exemplo, no meio do século XIX, meu referencial aqui para falar isso aí é o Jorge Felipe Cordeiro, que eu acho que ele é o referencial maior na historiografia aqui no Brasil. No Brasil. Sobre o conceito de história e Marx, conceito de crise em Marx. A partir da história, tal qual a gente consegue escrever hoje a historiografia academizada. Pois bem, no final do século XIX, existe uma certa moda, né, entre os grandes pensadores ali, inclusive entre os grandes pensadores, né, de algumas regiões da Europa, em escrever as grandes sínteses, as grandes narrativas, né, as grandes narrativas explicativas daquele estado de coisas que se dizia, que eu vou chamar de tempo presente, logo vou entrar nessa ideia de tempo presente para poder experimentar o que estou pensando com isso. O Conte não é diferente. Eu poderia retroagir aqui os caras, os pensadores do século XVI, né, poderia pensar aqui o próprio Maquiavel, poderia pensar aqui o Thomas Hobbes, formas explicativas, mas eu vou pegar o Conte, porque eu acho que é mais emblemático, enfim, questão de tempo também. O Conte ele tenta colocar, você já deve saber, né, dentro de não só do curso de filosofia positiva que ele vai desenvolver, mas, enfim, das concepções políticas, né, lembrando que Conte não tem nada de representação de classe trabalhadora, né, ele é fruto daquele mundo industrial, né, e vai tentar pensar a partir daquele mundo industrial, e evidentemente a partir do ponto de classe que ele possui, né, do qual ele está inserido. Possui assim uma forma, e é importante isso é um avanço para aquele momento, né, mas ainda é preso, né, ao mecanicismo, é preso ao idealismo, é preso à metafísica, enfim, e preso ao evolucionismo, né, o que a gente chama depois do século XIX de evolucionismo. Por quê? O Conte ele vai dizer o seguinte, olha, a história da humanidade vai ter uma série de estágios de desenvolvimento, né? O estágio de desenvolvimento maior é o estado positivo, é o estado científico, das bolas, isso aí está sendo comungado desde o século XVI. A postulação da racionalidade, com o caso dos humanistas. Isso ganha força no século XVIII, o mundo industrial pede o mundo industrial, o mundo material, pede novas concepções, pede seus interesses, esse racionalismo ganha o corpo cientificista, e a ideia é tentar entender de uma forma científica a sociedade. Só que esse científico é um científico positivo, mecânico, né, idealista. Propunha-se de um estágio de selvageria, um estágio de barbárie, um estágio transitório, até que chegasse ao estágio mor, a civilização, onde a república, e não a monarquia, era a máquina governamental mais eficiente, em que a ciência seria capaz de explicar todos os fenômenos, etc. Isso é um avanço para a história do período do conhecimento, acho que isso é um avanço. Porém, tem limitações. Para que tem limitações? Tem limitações para a classe obreira, para a classe trabalhadora. Né? Isso não revolve a vida da classe trabalhadora. Pelo contrário, vem justificar, de uma certa forma, a própria falta de coisas de exploração que fala ali a classe trabalhadora, né, desde esse momento. Mas isso influencia, né? Hegel também é um outro pensador que vai vai fazer, ele é muito mais Comte, uma grande síntese da história. Esses negócios que a gente tem de idade de história, do tipo idade antiga, idade medieval, isso foi Hegel que inventou isso, né? Isso está lá com os humanoides lá do século XVI, os humanistas. Mas Hegel vai reforçar isso de forma muito maravilhosa, né? Quem leu aqui Razão da História, que é um texto bastante disponível aí na internet, ali já dá, e na filosofia da história, né? Ele vem trazendo os períodos da história, os períodos das grandes civilizações, desde Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, etc. E tal, isso até hoje. Mas está bebendo de tudo isso aí, né? Está bebendo de tudo isso aí. Se pensar bebendo de uma história sem presente, está bebendo de Ricardo, por exemplo. Mas o fato é que Marx também, tal qual Comte, tal qual Hegel, vai propor o quê? Uma filosofia da história, uma teoria da história, né? Mas, então até aí estão dialogando, né? Mas aonde está a diferença? Aonde está a singularidade? Primeira semelhança. A semelhança é a ideia de uma visão global, de desenvolvimento, de evolução,
de progresso, mesmo no Marx. Mesmo no Marx. Agora, contexto de expectativa no futuro da modernidade, de Hegel, de contemplação do Estado prussiano. Chegamos ao... Isso aqui, o espírito, não quero vulgarizar Hegel, eu não sou um grande estudioso de Hegel, né? E não quero vulgarizar então Hegel, não quero ficar rapidando, não intervém aqui, mas o fato é, o Estado prussiano seria o supra-sumo, né? O fim da história. Não igual o acompanhamento, por favor, comparar Hegel aqui com o Fukuyama, funcionário do Estado de Segurança norte-americano do Bush Pai. O fato é que Hegel, para Hegel, a história chegou. O fim da história não significa acabou aqui. Ou seja, atingiu o assunto. Agora daqui para melhor. Ou seja, a ideia de fim da história, chegamos ao momento crucial, o Estado prussiano o espírito de solução se consolida aqui, e a partir daqui vamos desenvolvendo cada vez mais e melhor. Né? Para Hegel, o fim da história é fim não absoluto, né? É um fim relativo. O Fukuyama é bem relativo, né? Mas depois eu falo com o Fukuyama agora. Então, o fato é o seguinte, ou seja, é contemplativo. É contemplativo. Hegel é feliz. É um elogio do Estado tal que apresenta naquele momento. Né? O Comte também é contemplativo de crença no futuro. O Marx compartilha essa visão de evolução, de progresso, mas não de linearidade. A concepção de história marxiana, ela entende esse desenvolvimento não em períodos históricos, Grécia, Roma, história antiga, medieval, história de avatar. Não. A história desse negócio aí é mais do Morgan, né? Mas enfim, eles estão vivendo esse mundo. Mas Marx é diferente. Primeiro elemento crucial. A história não tem uma linearidade. Primeiro é esse, depois é esse, depois é esse. Como poder? Primeiro é esse estado, depois esse estado metafísico, depois estado poder. Não. Não tem essa linearidade. Né? Para o Hegel, essa linearidade periódica. Né? Também não. Para Marx não existe essa linearidade. Existe um movimento. Eu estou dando ênfase nisso porque chega para nós de forma muito diferente do que eu estou falando aqui. Da teoria da história aqui, do Marx, como divulgado em alguns círculos aí, sociais, chega de uma forma muito diferente. Né? A teoria da história do Marx, ela é de entendimento de evolução, sim, sem buscar para o historicamente acumulado mais e melhor, que essa história ela não é linear, porque ela é composta de luta de classes, e a luta de classes é o motor dessa história, e literalmente, como para chegar à situação da Europa industrializada e da classe operária em plano desenvolvimento da classe proletária, não é uma contemplação, não é uma perspectiva no futuro tal qual está dado, é análise crítica, é uma análise crítica da história. Né? Diferente de Hegel, que está contemplando, mas está criticando aquele estado de coisas. Diferente de Comte, que aposta naquele desenvolvimento para o outro, mas está criticando e vai analisar esse desenvolvimento, as suas relações como estão, não vai trazer desenvolvimento a seu significado. Um banqueiro, o maior banqueiro da Inglaterra no meio do século XIX, foi mais honesto que qualquer intelectual burguês intervenido da Unesp hoje em dia. Ele mesmo, no meio do século XIX, entende que, olha, para a classe trabalhadora, maquinaria não tem nada de bom. Essa questão do colocar o Marx pensando a partir de uma perspectiva evolucionista, assim, daí tem uma... O Karl Korsch, no livro dele sobre Karl Marx, ele fala que ele vai fazer uma distinção entre evolução e desenvolvimento. Ele vai dizer que no marxismo não há essa perspectiva de evolução. Por quê? Porque a perspectiva de evolução, pensando na ideia do Hegel, ela há a ideia de um melhoramento. De que há estágios melhores, né? Você vai do menor para o maior, de algo pior para algo melhor, tá? Há uma conotação moral, assim, no Hegel, como você bem disse, o espírito absoluto se realiza, o homem se realiza, a liberdade se realiza, é uma coisa melhor do que isso. O Korsch vai colocar a ideia de que há um desenvolvimento, ou seja, há um desenvolvimento, com a ideia de desenvolvimento, ele tenta tirar essa ideia moral, essa ideia de que vai do menor para o maior, do menos, do ruim para o melhor, para a melhor coisa, tá ligado? Por quê? Porque a ideia de desenvolvimento parte do pressuposto de que o mais desenvolvido necessita do menos desenvolvido. Por exemplo, o capitalismo
necessita, é mais complexo do feudalismo no sentido de que necessita do feudalismo para ser explicado, tipo, necessita desse momento pelo feudalismo para surgir, mas não necessariamente é melhor. Não há uma ideia de um melhoramento. Não há uma ideia positiva. Não há uma ideia positiva de que isso é melhor que isso. Há um desenvolvimento no sentido de que aquilo necessita daquele outro momento para poder se desenvolver. Ou esse momento mais desenvolvido necessita do menos, esse momento mais complexo necessita do menos complexo, mas ele não é melhor nem pior, ele é mais complexo. Sim, porque para o Marx, pois é, essa evolução, por exemplo, deixa eu deixar mais claro isso. O evolucionismo que eu falo que tem no Marx é o evolucionismo no sentido do devir. Ele não nega o devir. Né? Ele está ali no presente, mas o devir não é, não tem uma finalização do devir. Esse devir ele pode ser positivo, pode ser negativo. Essa evolução, diferente do Morgan, por exemplo, o evolucionismo do Morgan, que é uma evolução sempre é melhor. Por mais que essa característica do evolucionismo no Marx que eu falo, é no sentido de que há uma ideia de movimento, não simplesmente nesse evolucionismo, sempre lapidado, sempre melhor. Pelo contrário, pode ser e pode não ser. O exemplo maior é o momento que o Marx vive, há uma evolução para as forças produtivas, mas ela não está sendo produtiva para a manutenção da população. Eu acho que é importante fazer essa distinção desse que eu dizer com esse evolucionismo, porque senão pode cair na vala do comum, dessas duas do evolucionismo de hoje, do Morgan, do Darwin, etc. Eu acho que não, acho que a coisa, não sei se é isso que você está falando, eu penso dessa forma. Não é um devir, é sempre um devir, mas essa evolução do devir não quer dizer que vai ser uma evolução positiva, pode ser negativa. Um exemplo, por exemplo, sei lá, pega a composição do fenômeno, o desenvolvimento tecnológico, científico, maravilhoso, mas enfim, está sendo positivo. Eu acho que a questão do Marx de ver um desenvolvimento, a gente poderia tratar de formas cada vez mais complexas para a relação do homem com a natureza, tá ligado? O maior desenvolvimento das coisas produtivas, materiais e espirituais. Só que aí a questão, esse processo contraditório, como você já disse, no capitalismo você tem uma maior complexidade da relação do homem com a natureza, só que mesmo assim, a grande parcela da humanidade está jogada não em estágios, mas uma desumanidade muito pior do que se fazer no feudalismo. Eu acho que é um caráter contraditório e eu acho que a gente pode colocar como patamar essa relação entre homem e natureza, como se dá essa relação em sua complexidade, tá ligado? Cada vez mais complexa a relação, você pode ter um sistema não linear, só que de desenvolvimento. Eu acho que a gente pode ver assim, Marcos. Eu concordo, porque, deixa eu só falar um pouco aqui, acho que talvez descontente das duas colocações, de como normalmente chega essa teoria da história do Marx, como que chega, com essa ideia de linearidade, com essa ideia do evolucionismo, do devir protéger sendo um modelo muito generoso para o pessoal que pensa a ideia do Marx positivista, mas assim, a evolução sempre positiva. É a forma, normalmente, quando chega essa proposta de entendimento da história do Marx. Por exemplo, só para finalizar, que o Marx tenta buscar, através da chave econômica, esse devir da história da humanidade. Daí o pessoal coloca lá. Curso de formação política partidária. Olha, materialismo histórico, vamos lá. Eu estou falando isso aqui porque eu acho que é assim mesmo, sabe? Tem que pagar aqui mais, né? Pode pagar, vontade. Quem já participou aqui de curso de formação política partidária? Branca, cabeça capada, 50 filhos na população, e todo mundo aqui estudou essa paradinha aqui em colégio. Essa linearidade da história aqui. O professor histórico é aqui, hoje. Eu não sei, E aí começa lá, mas assim, não vou pegar a divisão dos períodos da história, superior, paralítico inferior, mediano, superior, cada lá. Vamos pensar, Quais são os modos de produção? Os modos de produção que marcam a história na humanidade. Modo de produção asiática,
escravismo, feudal, capitalista, socialista, comunista. É assim, você sabe? Cadê essa pomba aqui? Isso aqui, ó, eu diria que é pior do que fazem os pós-modernos na academia. Entender a filosofia, aprender a história do Marx, com esse paradigma aí, normalmente é assim que ensina. Ó, eu acho que isso aqui é muito pior. Ser neoliberal, ser conservador, ser pós-moderno, é menos pior do que fazer isso aqui. Isso aqui é um estupro gigantesco à filosofia da história do Marx, né? Porque dá a ideia de quê? A ideia de linearidade mortal. Como se o modo de produção asiático existiu, daí chega um momento assim, já começa o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista, o modo de produção socialista, aonde? O modo de produção comunista, aonde? União Soviética, né? União Soviética vai postular isso aqui nos seus estudos de formação. E não é só a União Soviética. Aí é uma crítica, minha formação vem do marxismo-leninismo, não leva isso. Não leva essa cidade, seria um retardado mental. E o fato é, não é só Moscou que está ensinando assim. Moscou está mandando o mundo inteiro os partidos comunistas ensinar dessa forma. E o Partido Comunista, os partidos comunistas, enfim, que vamos chamar assim, nas subseções de Moscou, espalhadas pelo mundo, é que vão perpetuar essa ideia de história marxista, história crítica marxista, né? E essas ideias dentro dos partidos comunistas é que vão influenciar sociólogos, historiadores, né? Enfim, e aí vai, todo mundo, operário, quando consegue ser operário. Então, por que isso está errado? Porque não existe, essa linearidade só existe na cabeça dos mais, né? Não existe. Por quê? Primeiro, o Marx nos fala de, como fala o modo de produção, é modos de produzir. Modos de produzir. A economia era baseada no modo de produção de economia é coisa moderna, século XVIII. Século XVII para XVIII. Economia no sentido que conhecemos hoje. Né? Não tem essa de, economia feudal. Isso é quase um anacronismo falar economia feudal. Economia, escravismo, na minha concepção, isso é um anacronismo gigante. Tem uns anacronismos, tem um historiador no Brasil aqui, Fernando Novaes, ele é cheio de falar, é cheio de dizer assim, né? Existe anacronismos bons, não existe anacronismo bom. Anacronismo é burrice, né? É retrocesso. Mas o fato é que ficou tão consolidada essa ideia de falar economia feudal, economia etc e tal, que acaba sendo, né, aceito. Mas o termo correto não é economia, né? É modo de produzir, né? Se for entender economia tal qual a gente entende economia do século XVIII em diante, aí o anacronismo não fala, né? Mas a força do título histórico, a economia, ou seja, o modo de produzir, o modo de produção, o modo de produzir a vida, né? Nesse momento que o Marx chama de modo de produção asiático, tem características, né, que continuam existindo naquele momento que a gente vai entender como história antiga. Ou seja, fazendo função de linearidade. Marx está propondo um entendimento econômico da história, uma evolução naquele sentido, do dever, né, da humanidade. E não está propondo em períodos, mas a gente vai acabar entendendo, vou ensinar para a gente nos partidos, que o modo de produção asiático corresponde ao momento histórico das civilizações orientais, na Mesopotâmia, por exemplo, o Egito. Que o modo de produção escravista corresponde ao modo de produzir a vida na antiguidade clássica greco-romana. Que o modo de produção feudal corresponde à Idade Média, e assim vai até o capitalismo, né? Só até aqui, viu? É só até aqui mesmo. Marx propõe, eu acho, ele fala isso aqui. Isso aqui não existe, nunca existiu. Que é o que é o presente do Marx. Ou seja, aí é um estudo muito grande, intelectual, porque a gente acaba misturando a proposta de filosofia da história do Marx com as outras propostas, né, que o Marx critica de filosofia da história, de teoria da história, de desenvolvimento da história. Né? Não existe essa linearidade. Por exemplo, quem falou, por exemplo, tem um aluno, enfim, qualquer um pode perguntar, século XVI, o que os historiadores mais tradicionais, ditos marxistas e leninistas, vão falar a respeito do modo de produção ou da economia na América? Que na América
prevalece o quê? Material, os outros colégios burgueses aí. O modo de produção asiático é o que existia na América. Simplesmente se explora, né? Mas como assim o modo de produção asiático está na América? Que pipoca é essa? Né? É uma coisa extremamente complicada. Acho que não é só complicado para explicar, não. Complicado na nossa formação. Né? Esse modo de produção, ele transcende esses momentos históricos clássicos dessa linearidade que nós conhecemos em períodos da história. Né? Por contrário, é entender que no mundo, vamos pegar assim, me permita usar o pensamento humanista, que vai seguir a história antiga, medieval, essas coisas aí. Pensar que o escravismo é algo restrito à Grécia e Roma. E que quando caiu o Império Romano do Ocidente, com os ostrogodos, começou uma produção feudal. Ou ainda, que na Idade Média não existia escravidão. Agora, o que o Marx está propondo? Qual é a forma de produzir a vida predominante, hegemônica? São essas, mas não as únicas. Pensar que na antiguidade clássica o único modo de produzir a vida é o escravismo, é um grande engano. É o hegemônico. É o hegemônico. É o que determina hegemonicamente as relações sociais. Mas não é o único. E esse modo de produção escravista, uma vez superado pelo modo de produção feudal, né, ele não é superado no sentido de ser extinto. Ele continua existindo. E aí, pessoal, isso tudo vem. O capital revolucionário, um dos motivos que eu entendo do capital revolucionário que Marx deixa bem nítido, é que o capital não tem essa de grupo étnico, valor de reprodução da vida material X, Y, Z. Ele vai se apropriar de todos, brutalmente de todos. E ele vai, esses outros modos de produção, esses modos de produzir a vida, eles continuam ainda existindo, mas não são mais hegemônicos. Ora, pega lá, olha, eu vou falar meu modo do sul, porque vai diferenciar os últimos anos da inteligência, é daqueles região que faz. Pega uma cidade chamada Iguatemi. Pega a lista burguesa do Ministério Público Burguês. Lá em Iguatemi está lá. Um ranking do trabalho de casa infantil. O contrato entre capital-trabalho, contrato burguês, capital-trabalho, você vende seu trabalho e o salário do salário também do seu trabalho. Em Iguatemi isso não é predominante não. Nas lavouras de cana, nas carboarias, isso não é predominante não. Ali o que predomina é o capital literalmente operando, utilizando recursos históricos de produzir ali, se reproduzir. Nesse sentido, o capital copia de diversas formas. Né? Mas eu não quero pontualizar em um lugar ou outro. O que eu queria chamar a atenção aqui é que essa teoria da história do Marx é uma forma de entender a sociedade, né, a história da humanidade, através daquilo que ele entende que é determinante, né, que são os meios de produzir a vida. No pós-fato, eu falei hoje de manhã aqui, na segunda edição do Capital, o Marx traz uma polêmica em relação a essa ideia de crítica dos modos da filosofia da história. Né, na universidade, lá ele fala materialismo histórico. Por quê? Vamos entender que a história do Marx é determinada apenas pelo econômico. Isso também não é real. Por quê? A concepção de Marx da história, ele tenta partir do elemento fundamental. Isso não significa negar a cultura em nenhum momento. Ele diz várias vezes, os povos se assentam através das suas tradições, que se organizam predominantemente com determinadas formas de viver. O escravismo, né, hoje tinha o mundo agrário feudal, né, ou o capitalismo. Daí o que acontece? Colocam aí da vida naquela ideia de economicismo, que é real. O economicismo vai existir na teoria marxista. Né, porque ele é imperante. Mas não no Marx. Por quê? Marx ele procura explicar essa história através de um elemento crucial, modal. E o elemento modal para a existência do homem são formas de produzir minimamente as necessidades basilares para se reproduzir no dia seguinte. É o que nós chamamos, né, muito recentemente na história, de economia. Modo de produzir. Modo de produzir. Né? Marx em nenhum momento disse que a religião cristã não é vital nas relações de produção, nas relações sociais na Idade Média. E que todas as relações do mundo pagão, do mundo politeísta, greco-romano, não são importantes. Mas o fato que o Marx está querendo dizer, capital, não só o capital, mas ele está precisando do capital.
Né? A gente já está lá no Manifesto em 48. É que o homem não come cristianismo. O homem não come Deus, Afrodite, Minerva, Hades. O homem não come, literalmente, cabeça de santo. A não ser que seja feito de alguma maneira comestível. O homem precisa produzir relações materiais em que ele vai atender suas necessidades básicas. Né? Isso aí, o Marx está disseminando isso em toda a produção. Em toda, desde o manifesto, desde os manuscritos de Paris, manifesto, a ideologia alemã, os Grundes e no Capital. Então, o que acontece com essa concepção de história do Marx é uma popularização gigantesca. Por que essa ênfase do Marx no econômico? Porque ele poderia ter pego outra coisa. Ele entende que esse é o elemento nodal da existência mínima. Para existir, você tem que, enfim, tem que comer. Tem que comer. Tem que produzir formas que te garanta o mínimo de energia possível. Né? Isso é fatal. É por isso que ele fala ironicamente aos críticos, né, quando lança a primeira edição do Capital. Né? A gente não come cristianismo. Mas isso não quer dizer, não, até Marx fala isso agora, né? Mas isso que ele vai dizer agora. Mas isso não quer dizer que aquilo que nós comemos não seja influenciado pelo mundo cristão, pelo mundo religioso. Não quer dizer, em nenhum momento, que aquilo que nós vestimos não seja influenciado pelo mundo religioso. Né? Então, delegar a teoria da história ao campo da infraestrutura. Isso é um reducionismo gigantesco. É evidente, se a gente começa a analisar os textos do Marx, artigos, por exemplo, que há uma preocupação em bater no econômico. Por que a preocupação em bater no econômico? Preocupação política importante e altamente estratégica para aquele momento histórico. Porque o econômico, pensa comigo, todo mundo, por gentileza, continue pensando. Dentro do modo de produção capitalista, é interessante eu querer desmistificar, ou seja, colocar o processo de funcionamento da reprodução do capital às claras. Não é interessante. Não é interessante. Função importantíssima para o operariado é entender o momento econômico que ele está vivendo e o papel e a função, não querendo ser funcionalista, mas a função vital que ele exerce para a reprodução das riquezas. Das riquezas das quais a classe trabalhadora nunca conseguiu colocar as mãos. A não ser no mísero salário para comer batata aí na mesa. Para ter um mínimo de energia para no outro dia de manhã voltar para a fábrica e continuar produzindo riquezas que não vai pertencer a eles. Então é necessário bater no funcionamento e desmistificar a economia política. Porque a economia política está mistificada pelos classes. O quê? Como é que mistificada? Vou dar um exemplo do cara mais honesto com o Marx entende, que é o caso da economia política, é o verificado. Ou explicar o salário. Qual a origem do salário? Naturalmente. A relação é naturalmente. Está naturalizada. As relações capital-trabalho estão naturalizadas, elas não são naturais. Elas são historicamente construídas. E Marx vai bater no econômico que é necessário justificar a economia política. Mas que dentro desse processo a classe proletária se reconheça como a fundamental, a crucial de funcionamento de todo esse sistema, de toda essa economia política. Mas aí é claro que, hoje em dia, ainda hoje em dia, tal qual os reacionários revisionistas e outros mais, vão entender que isso aí é o economicismo. Quando a gente vê aqui hoje, acredito que qualquer movimento que postula uma perspectiva revolucionária, de representação e com a classe trabalhadora, e não adianta querer postular representando a classe trabalhadora sem a classe trabalhadora. Vira movimento burguês. Vira movimento burguês normalmente universitário, acadêmico, de intelectuais marxianos. O fato é, toda uma organização política, de organização da classe trabalhadora, propõe hoje, nos dias de hoje, dar ênfase ao campo teórico, muitos vão dizer o seguinte: mas é muita teoria, eu preciso mais de prática. E eu reafirmo, eu entendo. E por isso eu acredito muito que esse diálogo meu com o IPF está acontecendo. Eu acho que não permita, né? Coisa particular, é o meu posicionamento, né? Espero que os outros também. Porque é necessário, tal qual foi necessário, Marx bater na questão econômica, para mostrar a historicidade, a processualidade da qual os trabalhadores estavam inseridos, para conseguir desmistificá-la. Hoje, além disso, temos que fazer também o quê? O embate teórico gigantesco. Por quê? Há um esvaziamento teórico da militância.
Há um esvaziamento teórico dentro das universidades. Isso não é por acaso. Não é por acaso. Vou dar alguns exemplos. Eu quero meter mais um Marx aqui, eu acho que isso é importante. Ao invés de estudarmos, vou dar exemplos abertos. Jean Piaget, é isso mesmo. Piaget. A gente quer criticar, a gente tem que estudar. Emílio Ferreira, pode ser uma pedagogia. A gente quer estudar Marx, a gente quer estudar ou criticar Strack, Vygotsky. A gente tem que ler, cara. A gente tem que se apropriar teoricamente para poder ter instrumentos para fazer a crítica. Mas há o quê? Há um esvaziamento. Em muitos cursos, eu falo de história, muitos cursos de pedagogia, o que a gente vê acontecendo? Livrinho de pano, mural. Toda essa prática de saber livro de pano e mural poderia ser até ótima, mas não é. Não é. Isso é emblemático, é sintomático, é fenômenico, esvaziamento teórico da universidade. Quando a gente tem historiador lá, né, a gente tem com um carrinho e tal, isso também é um fenômeno emblemático, do esvaziamento teórico, da produção historiográfica. Ou seja, vamos reproduzir o empírico, o fenômeno pelo fenômeno. Pô, não tem ciência para isso. Precisa mesmo de arcabouço teórico, historicamente acumulado, de diversas perspectivas, para poder realmente entender o objeto de vários ângulos. Mas no sentido pós-moderno de ficar na masturbação plurimetodológica, mas no sentido de entender como tal oponente ou tal, enfim, personalidade, ou tal grupo político, tal classe social entende determinado objeto. Tem que ter, ou seja, então eu acredito que a teoria da história do Marx, ela necessariamente exige isso. O quê? Conhecimento teórico, para entender o fenômeno. Tentar entender o fenômeno. Com essa formação política que estão dando, pela grande parte de partidos pseudo-representantes da classe trabalhadora. Tentar entender os fenômenos do mundo capitalista hoje, da economia política hoje, com o arcabouço teórico que estão dando nas universidades portuguesas, e isso nem, estou sendo modesto, nem levar em consideração que o trabalhador não está vindo em massa para a universidade, ele vai de mesmo. Tem pontos aqui, tem pontos, né? Mas, ou seja, há um esvaziamento gigantesco. A produção historiográfica se preocupa gigantescamente em, como eu falei lá, né, explicar que eu vejo os projetinhos, são os projetinhos, pedagogia de projetos, a historiografia está lotada, abarrotada disso. Né? E, portanto, eu acredito que a teoria da história, ou a MSD Pulsar sobre a concepção de história do Marx, exige retomar todos esses debates, né, dentro da produção da história. Não é interrupção, pô, é só falar mesmo. Isso que você falou foi muito interessante, cara, de que como esse esvaziamento teórico que acontece na universidade burguesa reflete uma necessidade produzida, tipo, não pode compreender essa realidade, porque compreender essa realidade é a felicidade e a necessidade da prosperação. E como isso reflete em muitos partidos, em muitos militantes de esquerda, muitos militantes revolucionários mesmo, ao negarem a teoria, isso é um reflexo do estado germinal que ainda está a situação do movimento operário, do movimento de esquerda, na minha opinião. Tipo, de como o relegar a teoria é uma demonstração da fraqueza do movimento teórico ainda, de não conseguir refletir a realidade, pensar a realidade para conseguir dar respostas efetivas dela. E tratar a teoria como algo esperto, legalzinho, mas esperto, tá ligado? Tipo, é uma demonstração de que o movimento ainda está engatinhando, ainda não tem não está enraizado, ele não tem uma ligação orgânica. Mas ele não acha esse sentido. Não. Claro. Eu estava cortando o que o Thiago colocou. Agora, o que é importante de fazer, que às vezes também esquece, dentro da academia, justamente de fazer a separação de teoria e prática. O marxismo acadêmico ele é muito conivente com isso. Até a gente teve um debate esses dias lá na Faculdade Superior de Engenharia do Muro de Berlim, isso ficou muito claro, tá ligado? Os marxistas acadêmicos, eles são grandes teóricos, grandes marxólogos, mas isso não ferramenta política para a transformação da realidade concreta e funcional. É quem está falando que o marxismo acadêmico, a teoria marxista da universidade, ela não incomoda nenhuma mosca para fora da universidade. Não à toa ela está na universidade portuguesa. Mas sempre é importante dar essa importância da teoria, mas enquanto ferramenta para a transformação da realidade. Ao contrário, perde qualquer tipo de necessidade.
Eu falei no início aqui, né? É um absurdo gigantesco, é uma incoerência brutal. Queria fazer um estudo de teoria da história do Marx, por exemplo, é para ganhar título de doutor, de mestre, né? Mas é isso, né? De forma brutal, é complicado. Várias vezes vocês sabem, a gente frequenta lá, né? Os seminários que o pessoal faz lá. Cadê o Marcão, peraí, Marcão, não te dois, não. Enfim, a gente vai junto lá, esses eventos Marília. Claro, tem um conhecimento gigante, né? Acumulado sobre isso, mas a pergunta básica é: você medita onde? Uma pergunta básica, tem que ser pergunta básica. Você vai falar, você não é pergunta básica. Não é o que eu gosto. É buscar um nível de coerência. Para ter mais tema da história. Mas não estudou, não produziu capital, enfim, não teve uma vida para poder ganhar título de doutor, né? Ou, sei lá, ganhar curso, como eu falei, da Rockefeller, da Ford, ou da, sei lá, outros exemplos aí também, os bancos que financiam aí. Não tem nada disso, ou seja, então, para mim não tem algo mais incoerente. Entre os incoerentes, é fazer um estudo gigantesco do Marx, né, e preso, ou seja, apartado da prática revolucionária. Né? Não tem cabimento para mim, qualquer tipo de fala que fosse direcionar Marx, que perca essa perspectiva, né, que saia da perspectiva revolucionária. Né? E é o que a gente vê de forma hegemônica acontecendo. Né? É um grupo. Eu lembro do outro de Marx, teve um pessoal aí que não gostou muito não, mas fazer o quê? Né? E é o seguinte, o pessoal está acostumado com o discurso. São metáforas, né, gente? Aqui, né, acho que a gente pode dar relaxado aqui, né, etc e tal. São discursos academicistas, né, que usam, se apropriam do Marx, estudam Marx, mas altamente longe da finalidade, do objetivo que Marx denunciou, não só Marx, né? Toda a militância séria da história aí do proletariado. Né? Então isso é uma incoerência muito grande. É o que eu vejo de forma hegemônica. Né? Quando eu falei lá, eu vi lá no último que teve seminário dos estudos, como é que chamava ele? Não é estudo marxista, foi estudo da lei. Maravilha, né? Inclusive encontrei o Marx lá, mas nem se conhecia. Em 2005 foi a primeira vez, foi 2005 ou 2006, Marília Marx? 2005, né? Boca cheia, né? Comendo, né? Estou trabalhando, estou comendo lá. Daí o que acontece? Daí eu lembro, né? A gente não trocou ideia, mas a gente estava lá. Eu ouvi uma série de palestras interessantes, inclusive do Crestone que eu falei. E outras palestras, enfim, né? Daí comecei a frequentar, daí não sei se foi um ano passado, 2 anos, não sei se esse último outro. Espetáculo, né? Espetáculo. Claro que ia para trabalhadora bancando tudo lá. Né? Salvo as possíveis inscrições, que eu não vi, só a trabalhadora bancando tudo aquilo. Né? Então, é uma coisa bem, eu acho bastante incoerente, é importante. Mas como você falou, o Santiago falou agora, né? Tal como está, nada mudará, e como qual não está bom. Né? Não tem problema nenhum, fica lá no seu gueto lá, e etc e tal. Então, a instrumentalização Marília, de colocar aquele monte de curso a mais lá, não é porque a região está precisando, né? É para enviar mesmo a crítica. E eu acho que ainda estou falando de uma crítica que hegemonicamente é academicista só. Bom, então essa teoria da história do Marx, ela está vinculada, é o último tópico para a gente fazer um intervalozinho, a concepção de tempo presente. Né? E talvez seja bem importante. E essa preocupação com o presente do Marx, ela, nesse tempo presente, onde está a preocupação do Marx, está então o Soicínio, né? Que é a desmistificação da economia política. Então, não só a desmistificação da economia política, mas a desmistificação da economia política para o encadeamento do processo revolucionário, superação daquele fase de coisas. Né? Diferente, eu não vou ficar falando do Nietzsche aqui, até porque a experiência que eu vou fazer aqui agora é sobre os 20 anos. E daí, então, você vê que são vários. Eu tenho uns alunos lá em Marília, lá, a filosofia lá, e puta, eu acho que, enfim, estão bastante equivocados em relação a Marx, altamente equivocados. Por exemplo, o Nietzsche vai propor, eu vou falando, né, de analogia da moral, que é uma coisa que eu li mais de perto, você tinha indicado, né, de graduação, depois eu fiz uma leitura menos imatura, mas enfim, dá para ler alguns sinais, que mostram alguns sinais lá do seu Nietzsche. Por exemplo, Nietzsche faz uma crítica gigante, muito interessante, eu acho que extremamente importante, sobre a moral judaica cristã. Extremamente importante. Por quê? Essa moral judaica cristã, ela nega
o presente e relega a vida ao momento que não existe, que é após a morte. Né? Eu não quero desrespeitar todo mundo aqui que existe após a morte não, etc e tal, né? Cada um na sua, mas o fato o fato aqui então de Perlita não tem vida após a morte, acabou, já era. Mas o fato é o seguinte, a moralidade cristã delega ao mundo ideologizado após a morte, né? E que aqui você, enfim, tem uma moral de cordeiro, a moral é ser cordeiro. Né? Ou seja, se autoflagelar, ou seja, ter vergonha de falar assim, ó, eu tenho capacidade de falar um negócio, ou de ir ali e bater de frente com o padrão. Não, se flagele, você é incompetente, você é fraco, você é oprimido, você é criatura, curva-se diante dos olhos do Senhor, cruel. E depois da morte, o reino, como é que é? O reino dos céus, seus fiéis, o reino do Senhor, quem morrer é o reino do céu. Ou seja, mate, aceite. Estou falando do projeto Puta Montanha do século XIII. Mudou nada. E, enfim, né, porque a salvação, mas alguém poderia me ajudar aí? Você deve saber. A salvação é do reino de Deus, reino do céu. É que, enfim, no céu terá a salvação do que é de Deus, enfim, é coisa assim. Enfim, depois que você morrer, a justiça será feita. Negação da vida, isso. Isso é negação da vida. Daí, claro, vai ter várias vertentes do cristianismo, vai pensar um pouco diferente, né? Mas ainda continua a vida sendo realmente a vida mor, que é após a morte. Enfim, eu sei que esse assunto é um pouco desagradável, né? Mas existem assuntos que eles devem ser ditos, né? Não posso esquivar, não. E daí o que acontece? Daí o Nietzsche também tem uma crítica à modernidade. Né? É o niilismo diante do moral judaico cristã e o niilismo diante do projeto da modernidade. Por quê? Porque a modernidade, tal qual, um caminho diferente, mas tal qual a moral judaico cristã nega o presente, nega a vida. O devir é depois da morte, né? Ou seja, nega a existência, nega o presente. E aí eu acho uma complicação muito grande porque os nietzschianos, o Nietzsche não, mas os nietzschianos, eles associam então o Marx, produção marxiana, ao projeto da modernidade. Não entendem que o projeto marxiano é a antítese do projeto da modernidade. Mas, enfim, se não dá para assim, tudo bem. O nietzscheano pode falar assim, não, tudo bem, mas, enfim, o marxismo não acredita no comunismo, lá no futuro isso é igual a moralidade cristã. Marx é o filósofo do comunismo. Um equívoco infantil. Onde está escrito que Marx é um filósofo do comunismo? Se dedicou a vida dele para estudar o comunismo. Isso é uma afirmação tão grotesca, que, enfim, tem que conversar, né? Tem que conversar. Senão que é arrogante, que é humilde, que é soberbo, né? Aquela coisa toda. Mas, enfim, é um equívoco gigantesco, né? Porque a proposta marxiana, ela faz parte sim do contexto da modernidade, claro, mas ela é a antítese, ela é o germe que prega a destruição da própria modernidade e a questão da classe trabalhadora, né? Ela não aposta como a modernidade no futuro, as coisas serão melhores. Não. A inserção marxiana é no presente. É a edificação, a militância, a construção através da prática de um estado de coisas revolucionário que leva sim, o homem para um outro estado de coisas. Essa é a preocupação do Marx. Né? Não é negar o presente como nega a moralidade cristã, como nega para os trabalhadores o projeto da modernidade burguesa, para os trabalhadores, né? Os trabalhadores burgueses estão curtindo a vida muito boa aí. Né? Só quem está na leva chicotada, o cara tomando um capotinho aí para isso. Né? Assistindo uma peça de teatro, coisa assim, ou outro lugar aí. Ou caçando na Amazônia, né? Essas coisas aí. Né? Só comentando Roosevelt. Mas enfim, né? Discordo monstruosamente desse pensamento aí nietzschiano, dessa tradição nietzschiana, né? Que coloca o marxismo, não fala marxismo que remete à tradição, mas coloca o pensamento e a trajetória intelectual do Marx e do Engels no saco do projeto da modernidade. Não é. É um equívoco gigante. Né? É uma antítese desse projeto da modernidade e não é em nenhum momento, em nenhuma circunstância, né, o presente. É literalmente a inserção e militância política da classe trabalhadora para se emancipar no presente. Confundem o projeto stalinizador, né, de que temos um modo de produção socialista e chegamos agora aqui no modo de produção comunista. Isso é mentira. Isso não é real. Né? E postular, então, que o Marx aposta todas as fichas no comunismo, reduzir Marx a qualquer padrinho, sei lá, tipo México ou qualquer outra coisa norte-americana. É uma redução muito grande.
A ideia do Marx, que a gente tenta colocar e entender aqui, de tempo presente, é justamente essa inserção no seu momento histórico atual. A filosofia é uma teoria da história para poder entender o presente, porque se entende que é no presente que se faz a luta revolucionária. E é claro, né, o devir vai depender dessa luta do presente. Não é que a luta, o ganho revolucionário está garantido com o devir. Não está garantido, não está garantido. Né? Tem um texto, isso que eu vou falar, né, como outra coisa, não é para agradar trotskistas, mas tem um texto do Trotsky, que está disponível na internet, que chama Objetividade da História. Esse texto é muito interessante, eu acredito, porque está falando justamente sobre essas condições materiais, essas condições subjetivas e materiais do processo de novo dever. E não quer dizer que quanto mais pior vai acontecer um processo revolucionário vai mudar, ou ainda que esse dever está garantidamente sendo um dever positivo, ele pode ser um dever altamente negativo. Está aí, né, um processo, se a gente pensar do século XVII para cá, um dever altamente negativo para todos os trabalhadores, para a humanidade, vamos pensar. Né? Então, e daí eu acho que vamos deixar um intervalo de 10 minutos, e daí eu volto no quinto eixo temático falando mais sobre essa concepção de tempo presente, porque os pós-modernos vão se apropriar da ideia de tempo presente aqui, e aí dá uma complicação muito grande, né? Porque daí tudo faz parte do tempo presente, né? O que vive o que vale é o presentismo, o amanhã não interessa, o passado não interessa, o que interessa é agora. O que vai edificar a sociedade prática, a população que é consumista, né? E que é um prato cheio para a sociedade capitalista. Né? E aí a gente volta depois do intervalo, beleza?